Jornal da Mix. Bom, vamos continuar, né, Pancho? A gente vem fazendo isso aqui ao longo dos últimos dias, valorizando e abrindo espaço, né, para os políticos que foram eleitos ou reeleitos aqui do Vale do Itajaí, que melhorou legal a nossa representatividade aqui na região, que é algo que a gente vinha cobrando muito. E o deputado federal Gilson Marques, né, que já vinha no seu papel, já vinha no seu mandato, foi reeleito, né, para mais um mandato, 87.892 votos. Deputado Gilson hoje está ao vivo com a gente aqui no estúdio para a gente bater um papo também. Deputado, primeiro, parabéns por essa votação, obrigado por ter aceitado nosso convite também, hoje ao vivo aqui com os ouvintes da Mix. Bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, conversar um pouquinho aí com a população. 87 mil, Gilson, é um crescimento aí de mais de 200% em relação à votação de 2018, né? Eu estava achando fantástico, mas aí ele me disse, não, mas eu estava mirando 100 mil. Ou seja, foi decepcionante? Não, né? Não. É porque o que acontece? Eu tinha uma concorrência interna forte e uma externa, que eu já sabia em virtude do cenário. E aí eu montei uma estratégia para que fosse possível, se aquela estratégia fosse cumprida, ter 100 mil votos. Então, não falei para ninguém, só para o núcleo duro, assim, né? Mas cheguei muito próximo disso, deu tudo certo. Que estratégia que se monta para mirar 100 mil votos, deputado? São duas coisas. Primeiro que eu tinha bastante conteúdo de mandato. Eu sou muito atuante, eu tenho 100% de presença. Eu sou o primeiro do ranking dos políticos nos 4 anos. O mais econômico da história, então eu tinha muito conteúdo para mostrar. Então, a estratégia de conteúdo foi usar isso eletronicamente para alcançar uma capilarização do Estado, tanto que eu fiz voto em 291 municípios, dos 295, só 4 que pifaram. Talvez ali foi os votos que faltaram. Para 100 mil. E aí é estratégia de campanha mesmo, né? Como utilizar esse conteúdo para alcançar o maior número de pessoas. Porque, na verdade, se você pegar o rol de pessoas, o rol de cartela de opções de candidatos, que eu diria que é a concorrência eleitoral, eu sempre digo que a concorrência é muito ruim. É muito ruim a concorrência. Você vê em qualquer região, você vai ter um candidato de extrema esquerda, um candidato que não tem experiência, outro candidato que não sabe falar, outro candidato que já tem processo judicial. Então, quando você coloca esses atributos, um bom mandato, uma certificação, e isso chega ao alcance das pessoas, elas compram. Elas compram, não só porque o mandato é bom, mas, como eu disse, a concorrência é muito ruim. A ponto de nós elegermos gente ruim. Nós elegemos quem é o candidato de Joinville agora? Zé Trovão. Você acha que o Zé Trovão vai resolver o Pacto Federativo, a reforma tributária? Tem condições, capacidade? Não estou dizendo nada contra a índole, aliás. Claro. Estamos num processo democrático. Só está analisando um currículo da pessoa. Isso, né? São 3 coisas, né? A gente tem que ter alinhamento, qual é o diagnóstico do problema do Brasil, onde a gente quer chegar, qual é a capacidade e índole. Então, tem que aglutinar esses 3 requisitos. Se você pegar o Congresso atual, por exemplo, a gente já tem um dossiê, um carômetro, digamos assim, dos 513, 23 na nossa análise preenche esses 3 requisitos, fazendo uma verificação completa, número de processos judiciais, histórico do pai, que outros cargos teve, histórico de votações, entendeu? Menos de 5% isso. Muito ruim. Ô Gilson, apesar da votação expressiva, né, como eu disse, mais de 200% de crescimento em relação ao que foi registrado em 2018, o Novo deu uma reduzida aí na Câmara, né? Eram 8, se eu não me engano, e hoje elegeu 3, né? Como é que tu avalias a evolução ou né, o desenvolvimento do Novo nessas eleições agora, em 2022? No cenário nacional foi ruim mesmo, a gente desceu de 8 para 3. No cenário catarinense, nós melhoramos, tanto em número de votos como em cadeiras. A gente tinha um estadual e um federal, mas o estadual que tínhamos não foi eleito pelo Novo em 2018, ele veio depois. Então, Santa Catarina acabou aumentando. No cenário nacional, infelizmente, reduziu. Isso nem é tão ruim pela redução do número de deputados, até porque quando eu disputei em 2018 não tinha nenhum deputado. O problema é que nós não atingimos a cláusula de barreira. Pois é. Em virtude disso, nós perdemos diversos benefícios, entre aspas, que
nos dão a possibilidade de fazer um trabalho melhor. Por exemplo, a gente perde a possibilidade de fazer destaque. O que é destaque? É você pegar um trecho da lei, um artigo, e levar ele à votação, seja para suprimir, seja para alterar. A gente perde liderança. Hoje nós temos 31 funcionários técnicos em áreas específicas. Tem cara lá, PhD em orçamento, em educação, em análise de política pública, entendeu? A gente perde isso. E perde acesso ao fundo eleitoral. Para nós não faz diferença que a gente não usa. Porém, significa que todo esse recurso que nós não usamos vai ser utilizado por outro partido para continuar nos roubando. Então, assim, são coisas ruins que, infelizmente, a população escolheu. É o que a gente vinha falando, o senhor sempre falou lá no início, a gente não usa fundo, como alguns também não usaram fundo, né, eleitoral. Tá, mas o dinheiro vai para onde? Quem vai usar esse dinheiro? Né? Vai voltar para quem? Né? Então é isso. Não, mas peraí, são duas coisas. É isso que a gente precisa deixar para a população entender, deixar claro para onde é que vai esse dinheiro. Como a gente não usa, são duas coisas, o fundo eleitoral e o fundo partidário. O fundo eleitoral só existe quando tem campanha, quando tem eleição. O Novo devolveu em 2022 87 milhões de reais. Esse dinheiro ele volta para o executivo. Para, assim eu espero, gastar nas áreas essenciais, saúde, segurança e educação. Porém, mesmo que ele não gasta, desde 2014 a gente está em déficit primário, que significa que estamos no vermelho. No pior dos mundos, esse valor ele vai para abater o déficit. Ou seja, a gente deixa de ter mais dívida. Ou seja, como se paga a dívida? Através dos nossos impostos. Significa que a gente precisa pagar menos imposto para pagar a dívida pública feita para fazer campanha para político que a gente não concorda. A partir desse ano, como a gente não atingiu a cláusula de barreira, todos nós vamos ter que pagar mais impostos para financiar outros partidos que vão receber a cota parte do Partido Novo. Complicado, né? O Gilson, e por conta disso até, o Romeu Zema deu uma declaração dizendo que o Novo está estudando se aliar aí, se fundir com outro partido. Criou um burburinho, o presidente do Novo já veio e disse que não é bem assim, que o Zema se expressou mal. O que está rolando, afinal, com o Novo Nacional? Agora, abre-se várias portas, né? Existe essa possibilidade de fusão, incorporação, enfim, mas isso é muito difícil realmente o Novo aderir, porque não tem nenhum partido hoje que concorda minimamente com o que a gente defende. Sim, exatamente. Mas é possível fazer blocos, entendeu? Que é como se fosse um acordo para a formação de uma bancada em determinado plenário, entendeu? Aí, por exemplo, você forma... Isso é muito comum para fazer disputa de mesa diretora, enfim. Mas não necessariamente fazer um partido só, ou fundir, como aconteceu com, por exemplo, União Brasil, né, e tal. Isso eu acho muito difícil o Novo concordar. Mais fácil é a formação de bloco, para unir forças, por exemplo, com 2 ou 3 partidos maiores, para passarem a ter direito a mais comissões, a tempo de fala, a destaque, como eu falei, mas de trabalho dentro de plenário. Né? O que o senhor não conseguiu fazer nesses 4 anos de mandato, que o senhor pretende agora reeleito, na condição de reeleito, deputado Gilson? Vai ser o seu foco aí realmente para começar a sua nova legislatura, seu novo mandato? Eu costumo dizer que o meu mandato vai ser o de menor surpresa possível. Por quê? Porque eu sempre trabalhei e vou continuar trabalhando para que as pessoas trabalhem menos e ganhem mais. Ou seja, para que a gente pare de trabalhar tanto para sustentar esse sistema parasitário que nos empobrece e nos algema cada vez mais. E isso a gente precisa de menos Estado, menos políticos, menos recursos públicos, menos burocratização, regulamentação. Isso eu vou continuar fazendo. O que eu consigo fazer agora, que eu não consegui fazer no primeiro mandato, é como eu entendi o sistema. Agora, eu sei que eu consigo fazer coisas propositivas em determinadas janelas. Por exemplo, virou o ano de 21 para 22, vocês não acreditam? Mas todo mundo começou a fazer campanha. Alguns poucos que eu achava bons deputados, não quero nem saber, deixaram a batata quente em Brasília e vieram fazer campanha. Isso é errado, porém, abriu uma janela lá em Brasília para você apresentar e aprovar coisas boas. Só que em 22 eu comecei a pressionar, por exemplo, o presidente das comissões, pauta alguma coisa boa, pauta alguma coisa legal, só tem coisa ruim nessa pauta. Insisti, não era pautado, até que um dia a Bia falou para mim, Gilson, sabe o que é o problema? É que não tem coisas boas para serem pautadas. É o que tem, tá aí. É o que tem, tá aí. Aí, me deu um estalo, eu pensei, tá, então nós temos que apresentar? Sim. Aí eu apresentei uns 2 ou 3 projetos, acredite, morreu na praia. Sabe por quê? Porque eu fiquei 3 anos incomodando projetos ruins dos outros,
não deixando passar, sendo uma barreira. Lógico, quando eu apresentei alguma coisa, mesmo que boa, os outros barraram. Não andava, não saía do lugar. Aí, lá por maio, eu entendi como eu sairia desse problema. Eu comecei a fazer textos de lei e pedi para líderes partidários de outros partidos assinarem como se eles fossem os autores. Subscritos. Isso. E eles ficavam lisonjeados e felizes. Pô, você não quer aparecer? Não, não quero, eu só quero que seja... Só quero que aprovem isso aqui logo. Né? Só que, cara, essa janela foi de final de mandato. Então, hoje eu tenho alguns projetos que eu sou autor oculto, que eu consigo ser propositivo no segundo mandato. Mas não deveria ser assim, né? Convenhamos, Mas é né? claro E é uma prática comum até. Essa claro. questão de passar o projeto de lei para outros, né, para ter outra cara, vamos dizer assim, a questão é uma prática comum, até aqui na nossa Câmara deve existir com certeza. Gilson, nós elegemos mais 2 deputados federais aqui na região, em Blumenau especificamente, né, Ana Paula Lima e Ismael dos Santos, né? Como é que isso pode melhorar a nossa representatividade, o teu trabalho até em defesa da nossa região e tudo mais, que tem sido feito sozinho aí nesses últimos 4 anos lá na Câmara, né? Pois é, Apesar das ideologias bem distintas, né? Porque vamos lá, né? eu sou bem reticente com relação à representatividade. Primeiro que a lei, ela não determina que isso seja dessa forma. O deputado federal, ele vota leis federais. Entendeu? A fiscalização é federal, os recursos públicos eles são federais. Então, de antemão, um deputado de Blumenau, ele vai ou precisar fazer um serviço idêntico àquele que é de Dionísio Cerqueira, de Xanxerê. Primeira coisa. Segunda coisa, eu prefiro um deputado federal bom de Xanxerê do que um ruim de Blumenau. Terceiro, vamos falar de alinhamento, então. Todas as pautas ruins, socializantes, a Ana Paula Lima vai votar a favor, o que é ruim para o Brasil. A Ana Paula Lima é do PT, é do candidato Lula, que prega cleptocracia, que são os maiores políticos presos da história. Então, eu não sei como as pessoas acham isso positivo. A única coisa que talvez seja positivo, e isso é uma espera futurológica, é que uma parte dos recursos de emendas parlamentares sejam voltadas para a região de Blumenau. Só que isso é infinitamente menor ao rombo que pode ser causado em virtude de votações, ideologias voltadas à esquerda. É menor, mas como a gente conversou até com o deputado eleito Napoleão Bernardes aqui, né, é o que aparece para o eleitor, né, Gilson? Esse que é o problema, né? O eleitor só vê isso. Não é a tua lei, não é o que... Não, o que está se propondo lá não ganha publicidade nenhuma. O que ganha publicidade é se fulano diz que trouxe dinheiro, porque às vezes nem trouxe, né? Mas diz que trouxe, né? Pois é, e aí fica a pergunta, o dinheiro que trouxe, para qualquer coisa que seja, veio de onde? Sim, do cofre público, óbvio. E o cofre público veio de onde? Do imposto que a gente paga. Isso, e quem é que paga? Todos. Cidadão, Serventes exato. E isso, não era melhor, conforme a minha forma de ver o mundo, que ele não precisasse pagar tanto, cara? Como é que funciona o sistema? O sistema é, você paga aqui em Blumenau, vai para Brasília, aí um político, e qual você confia para isso? Ele, através de uma máquina pública custosa, grande, escolhe para onde vai devolver, sendo que, olha só, Santa Catarina arrecada 70 bi e volta a menos de 20%. Sim, é um absurdo. Segundo, de tudo que é enviado para o setor público, 70% é para a própria manutenção, cara. 30% os políticos escolhem para onde vão mandar e quem vai receber. E aí isso cria uma população dependente, uma população que não entende que está sendo a cada dia mais roubada. E a todo tempo ela fica batendo palma para quem traz uma migalha, entendeu? E isso só estimula as pessoas a arrancar mais dinheiro para trazer mais migalha. Ô, deputado, mas como é que a gente vai conseguir mudar essa realidade? Vamos lá, o senhor está cheio de boa vontade, o senhor é um cara inteligente, e a gente vê que o senhor fica sozinho lá, tentando botar projeto na mão de outro para tentar passar, porque o senhor vai encontrar resistência nisso tudo, né? Vamos lá, o deputado Gilson faz um belo de trabalho, mas encontra aquelas raposas que estão na máquina ali que é difícil de lidar. Como é que a gente consegue mudar essa realidade aí com uma força pequena que nós temos no meio disso tudo? Primeiro por educação. É tão simples entender de que ele não vai receber nada, sem alguém não tiver que trabalhar sem receber. Sim. O Estado é incapaz de dar alguma coisa para alguém
sem antes ter arrancado de uma outra em uma quantidade muito maior. Se as pessoas entenderem isso e dizer assim, ó, eu vou te entregar isso, opa, mas aonde você está me roubando então? Aonde você está tirando? Quem vai pagar? São 4 perguntas que eu gostaria de que todo político, gestor público fizesse. Primeiro, quanto custa? Segundo, quem vai pagar? Terceiro, se quem vai pagar concordou com aquele pagamento? E 4, se aquela política pública ou aquela lei favorece o político ou a população que ele representa. Se essas 4 perguntas fossem feitas a cada política pública ou lei aprovada, a gente não estaria nessa situação lastimável que estamos hoje. Então, o que falta? Educação. Educação. As pessoas pensam que recurso público dá em árvore, que não precisa ser produzido, e eu vou dar uma péssima notícia aqui para os ouvintes. O político não planta, não produz, não opera máquinas. A única forma de ele ter recursos é arrancando de uma população. Não existe outra forma. Os políticos não são a solução, eles são os problemas. Se as pessoas saberem disso, identificarem esse problema que não é a solução, elas vão ficar mais reticentes. Doideira. Muito bem. Reflexão importante. Vamos lá. Jorginho Melo ou Décio Lima, deputado? Jorginho Melo, sem sombra de dúvidas. Vai votar no Décio Lima porque ele é da região agora. Tem muita gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim, mas o cara vai ser governador. Aliás, ele vai morar em Florianópolis, né? Assim, Gilson, mas é da região. Cara, eu sou deputado federal, tem que morar em Brasília, né? Então, de novo, o Décio Lima é do PT. O PT, ele prega, inclusive ele está na coligação para a presidência da República, junto com o plano de governo, com o PCdoB, que é Partido Comunista do Brasil. Se todo mundo lesse o plano de governo do PT, as pessoas iam identificar facilmente que o plano é destruir o Brasil. Como é que você vai votar no Lula e no Décio Lima? Não precisaria nem ser o Jorginho Melo e nem o Bolsonaro. Você não precisaria nem gostar do Jorginho Melo ou do Bolsonaro. E tem muita gente que não gosta e está cheio de razão para não gostar. O fato é que se fosse qualquer outra coisa, teríamos que votar contra o PT, que é o Décio Lima, e o Lula. Simples assim. Deputado, só para a gente fechar aqui, o que a população pode esperar do senhor, né, nesse novo mandato? Olha, como eu disse, eu não vou ter um mandato surpresa, eu vou continuar, muito provavelmente, ser o mais econômico da história de Santa Catarina. Os meus eleitores não vão precisar pagar o meu aluguel, porque eu já paguei sempre o mesmo. Vão pagar todos os outros 15 de Santa Catarina, o meu não. Vão continuar tendo uma economia enorme, tanto do meu mandato, como em todas as pautas que eu trabalho. Tudo que gere uma despesa, uma regulamentação, uma retirada de liberdade, vocês podem contar com o meu esforço enorme para te desalgemar. E agora, no segundo mandato, eu vou lutar para que a gente tenha mais pautas propositivas. Eu não tenho como dizer qual vai ser a minha postura exatamente nesse segundo mandato, porque se for o PT que ganha a eleição, muito provavelmente eu vou ficar mais excluído ainda, né? Porque grande parte do Congresso vai ser cooptado pelo governo, inclusive vários do PL serão assim. Isso, infelizmente, vai acontecer, e vou ficar mais solteiro ainda, e eu vou fazer uma oposição ferrenha. Eu já sou o cara que mais combate a esquerda no Congresso, com certeza isso vai criar vou criar um problema para mim mesmo que eu aceitei enfrentar. Se for o Bolsonaro, eu acho que vai ter espaço para a gente criar pautas propositivas. O Bolsonaro não pode mais se reeleger, então ele não tem tanta preocupação eleitoral para fazer políticas públicas que sangram os cofres públicos, mas são bons eleitoralmente. Talvez a gente tenha aí um espaço de 4 anos para fazer mais coisas propositivas, até por conta da experiência que eu contei antes. Muito bem. No início o deputado, né, Pancho, falou assim, o deputado que é de Pomerode, mas atende todo o Estado. Tem que atender todo o Estado. É o deputado eleito por Santa Catarina. Mas como a gente está acostumado a falar que deputado do Vale, é de Pomerode e tal... Pomerode não tem deputado, tem vereador e prefeito. Pois é, mas é o que falta de educação.
votação, é isso. Não, mas eu quero contextualizar o seguinte, eu tava almoçando com o pessoal em Rio do Sul, e o pessoal tá feliz da vida porque, não, nosso deputado Gilson, porque o senhor nasceu lá. É isso. Porque nós temos um deputado aqui, nasceu aqui de Rio do Sul, então o pessoal tá se sentindo representado lá também por conta dessa questão, né? E assim é Interessante, Fraiburgo né? também, assim é Fraiburgo também, minha família tem uma história bonita, em 2018 eu fui o mais votado lá. Bacana. Opa! Meu tio-avô fundou o hospital, o nome da avenida da minha família. Blumenau também, eu estudei 10 anos aqui, trabalho em Blumenau, 30 minutos eu estou aqui. Blumenau é só um problema de falta de educação, porque as pessoas acham que tem que ser o vizinho, né, o deputado. Só 16 cidades teriam um deputado, então. E preconceito pelo CEP, né, cara? Porque eu moro no Portal ali de Pomerode, apesar de trabalhar em Blumenau, mas mesmo que isso não contasse, em 30 minutos eu cheguei aqui na rádio. Eu garanto que o cara que mora no Garcia, no Jordão, aliás, tem Blumenau que não conhece, né, o Fidelis, enfim, não chega em 30 minutos na Proeb. Não chega. O senhor tem razão. Encalha na Rua Amazonas ali, não passa mais. Mas Infelizmente. ou se eu venho pelo Vale do Céu, que eu venho pela Verne Dúvida, depende, o trecho ali chega até um pouquinho mais rápido. Hoje eu fui discutir com o Google e não deu certo. Deputado federal reeleito, Gilson Marques, hoje ao vivo com a gente. Legal o papo, deputado. Obrigado pela presença mais uma vez aqui. Conta com a gente, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição e se quiserem me visitar, seja em Brasília ou em Pomerode, serão bem-vindos. Maravilha, obrigado, deputado. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD, é semipresencial, é junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.